Bom dia, meus queridos alunos. Eu sou o professor Celso Júnior e hoje nós vamos trabalhar nossa primeira videoaula, da qual nós iremos falar lá do início do nosso conteúdo programático da sigla SHA. A sigla SHA que nós temos como definição o C, conhecimento, o H como habilidade e o A como atitude, não é? Essa definição de SHA, o teórico que desenvolveu essa teoria, ele afirma que ela significa um conjunto de tecnologias e processos cujo objetivo é apoiar a criação, a transferência e a aplicação do conhecimento nas organizações. Nós não vamos falar sobre esse teórico agora, porque ele está lá nos nossos slides, nós falaremos sobre ele depois, tudo bem? Mas iremos falar das três habilidades aí, quer dizer, das três palavrinhas aí, habilidade, atitude e conhecimento. Começaremos com o conhecimento. Falaremos sobre o conhecimento. Entre o conhecimento e a habilidade, nós falaremos sobre gestão de pessoas e depois, por fim, nós falaremos sobre a atitude, ok? Dentro desse conhecimento, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva dos conhecimentos históricos até chegar no conhecimento necessário que você precisa de ter para atuar dentro de uma indústria, dentro de uma organização, né? Conhecimentos esses que são extremamente necessários para que você possa se permanecer como membro dessa empresa, para que você possa galgar melhores condições dentro dessa empresa, dentro dessa indústria. Então vamos falar um pouquinho de alguns conhecimentos até chegar nesse que fala sobre a sua função, sobre o que você realmente precisa saber para atuar numa indústria na atualidade. Tudo bem? O primeiro conhecimento que nós vamos falar é sobre o conhecimento empírico. Conhecimento empírico, que é uma expressão que significa, né, que tem um significado, que reporta o conhecimento adquirido através da observação. É uma forma de conhecimento resultante do senso comum, por vezes baseado na experiência, sem necessidade de comprovação científica. O conhecimento empírico, adquirido de forma ingênua, através da mera observação, com base em deduções simples, é por vezes passível de erro. Por exemplo, durante muito tempo, durante muitos séculos, acreditou-se como fruto do conhecimento empírico que o Sol girava em torno da Terra, tendo a ciência mais tarde vindo a demonstrar que, contrariamente ao que se possa indicar a nossa percepção, é, na realidade, a Terra que gira em torno do Sol. Então, apesar de ser muito questionável, o conhecimento empírico é muito usado, é muito utilizado, né? E talvez tenha ganhado fôlego a mais com a popularização da internet. De certa forma, a internet serve de combustível para propagar esse tipo de conhecimento. É às vezes temperado por uma boa dose de criatividade e torna muito popular nos grupos e redes sociais. Nesse sentido, é preciso tomar muito cuidado e usar o senso crítico antes de acreditar em tudo que aparece na tela do computador ou do seu celular. É preciso ter muita análise em relação a isso. Porque é o seguinte, o senso comum é aquilo que é baseado no conhecimento das pessoas, no seu dia a dia. Olha, um exemplo clássico, né, de conhecimento empírico aí, do senso comum, é aquilo que você recebe, por exemplo, quando você está com qualquer mal aí, um dor de dente, uma febre, uma gripe, a sua avó faz um chá para você. Por que sua avó faz esse chá? Porque ela aprendeu dentro do contexto onde ela vive. Ela não teve, digamos, né, que ela não teve nenhuma orientação acadêmica para fazer um chá para você, ela não estudou, mas ela aprendeu isso com a avó, com a mãe, e passou isso para você. Esse é um conhecimento baseado no senso comum, tá certo? Vamos falar agora do senso do conhecimento filosófico. O que é o conhecimento filosófico, né? Conhecimento filosófico é um conhecimento fundamentado na lógica e na construção ou definição de conceitos. Vamos falar o que é
filosofia? Filosofia é o amor à sabedoria, é o amor ao conhecimento, né? É o amigo do saber, né? Então, o conhecimento originário pela filosofia é um modo de interpretação da realidade que diferencia-se de outras formas de conhecer. Por exemplo, na antiguidade, nós tínhamos a mitologia que trazia consigo uma gama de histórias fantásticas que davam alguma explicação para a realidade, fundamentada na crença e sem nenhum comprometimento com a lógica. O conhecimento filosófico nasceu justamente como negação dos mitos. Olha, conhecimento filosófico nasce do logos. O que é o logos? O logos é a argumentação, é a lógica, é o pensamento racional, né? A razão aponta contradições presentes nos mitos e traz a necessidade de um conhecimento lógico racional, que surge da filosofia. A Grécia, a Grécia antiga é muito conhecida por seus importantes filósofos e suas contribuições para o desenvolvimento das gerações seguintes. A filosofia grego-romana, ela foi muito importante para a sua época, né? E esses filósofos, essas filosofias criadas por esses filósofos fazem barulho até hoje. São estudadas em academias até hoje. Entre os principais filósofos, nós temos aí Pitágoras, nós temos Heráclito, Tales de Mileto, Zenão de Sítio, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre tantos outros, né? É, enfim, o que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico ele surgiu então para dar explicação a uma realidade diferenciada das explicações mitológicas. A mitologia explicava os fenômenos da natureza, do mundo, da terra, conforme a vontade dos deuses. Um exemplo clássico disso é a ira de Poseidon. Quando ele estava com essa ira toda, ele colocava os seus tridentes nas águas e essas águas ficavam extremamente violentas, revoltas, agitadas, não é? Por que chovia? Porque as lágrimas que saíam do Deus da chuva virava ali uma torrente e chovia, né, noites e dias. Isso porque o Deus da chuva estava chorando. Bom, algumas explicações nesse sentido, sem lógica. Como eles não tinham conhecimento de que eram esses fenômenos, eles criavam uma explicação pela vontade dos deuses. E a filosofia surge para isso, para contestar isso aí. Ela surge, então, para criar uma argumentação, uma lógica, uma racionalidade, né? Então, esse é o conhecimento filosófico. Temos agora o conhecimento teológico. Conhecimento teológico que é um conhecimento extremamente complexo, porque fala de Deus, né? Fala de religião. Então, sem nenhum preconceito, sem nenhuma ofensa, nenhuma crença religiosa, vamos falar desse conhecimento teológico. Conhecimento teológico é um conhecimento terreno, pois a sua revelação não depende do homem, né? Mas ela depende de Deus. Explica, né? Deus explica a origem do mundo, explica a origem, o significado, a finalidade, quer dizer, o destino do mundo, tudo, enfim, explica tudo isso como uma obra divina, como uma vontade de Deus. A sociedade ocidental, quando nós falamos, é uma sociedade que foi influenciada pela a cultura grego-romana, né, que está muito presente na colonização do Brasil, não só do Brasil, mas de toda a América, boa parte da África e também da Ásia, né, mas principalmente na América, né. Então essa sociedade ocidental, em sua maioria, tem os ensinos da Bíblia Sagrada como conhecimento teológico. O conhecimento teológico é o mais complexo, o mais profundo de todos. Porque, especialmente no contexto cristão, onde sustentamos que a Bíblia é a palavra revelada ao homem, a palavra de Deus, né, que foi inspirada por Deus, que foi ditada por Deus, né, para que o homem retratasse aquilo ali, aquele conjunto de ética, moral, né, que existe dentro da Bíblia, segundo esse conhecimento foi dado por Deus ao homem, né? Então o cristianismo segue muito isso, o judaísmo segue muito isso também, apesar do judaísmo seguir só o Velho Testamento, não seguir o Novo Testamento como cristão, tá? Essa expressão, né, de que
a Bíblia é a palavra de Deus revelada para o homem, isso é uma expressão muito forte, né? Ela tem sido usada como uma espécie de peneira para separar quem acredita, quem não acredita, isso é, os crentes e os incrédulos. Afinal, não existe meio termo. Ou você acredita que é a palavra de Deus, ou você acredita na palavra de Deus, ou você não acredita, né? Uma explicação aí, não existe meio termo, por exemplo, em gravidez. Ou a pessoa está grávida ou ela não está grávida. Não existe meia grávida, né? É assim a crença, ou você acredita ou não acredita. Essa é uma explicação teológica, uma explicação que é baseada naquilo que está na palavra de Deus, segundo os adeptos do cristianismo e também os adeptos do judaísmo, que acreditam que a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Tá? Esse é o conhecimento teológico, o conhecimento que explica todos os fenômenos da natureza, né? Vida, o processo químico, biológico, físico, enfim, tudo que existe é conforme a vontade de Deus, ok? Nós temos agora o que realmente nos interessa mais, né, que é mais importante para nós, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico que é a informação e o saber que parte do princípio das análises dos fatos reais e cientificamente comprovados. Para ser reconhecido como um conhecimento científico, este deve ser baseado em observações e experimentações, que servem para atestar a veracidade ou falsidade de determinada teoria. A razão deve estar atrelada à lógica da experimentação científica. Caso contrário, o pensamento se configura apenas como um conhecimento filosófico. Isso é, gente, o conhecimento científico ele é baseado em experimento, né, em análises laboratoriais, ele é baseado em pesquisas, em análise, em veracidade dos fatos, em comprovação de ser eficaz, de ser eficiente, tá certo? Então precisa de toda uma experimentação, exames laboratoriais, desculpa engasgado aí, tá? Então, o conhecimento científico ele precisa de ser comprovado, ele precisa de análise para a sua veracidade, tudo bem? Agora, o conhecimento que você precisa para atuar nas indústrias, conhecimento que você precisa de levar para dentro das indústrias quando você for atuar numa indústria, quando você for atuar profissionalmente, tá? O que está acontecendo na atualidade? Está acontecendo que está surgindo um novo perfil, né? Esse novo perfil de trabalhador que irá surgir dentro dessa quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial, gente, é a revolução que está ligada aí às novas tecnologias, à internet, à velocidade de informação, né? Esse mundo digital que nós estamos vivendo hoje. Então, para trabalhar com essa nova realidade tecnológica, será preciso se qualificar e desenvolver competências, porque senão ficaremos fora do mercado. Olha, buscar se qualificar é necessário, pois a tendência é que o número de pessoas com alta qualificação aumente no mercado. O papel do líder, por exemplo, passa a ser mais importante. Em vez de controlar as horas de produção, em vez de ficar controlando as horas de produção do trabalhador, ele vai alinhar as tarefas e fará a equipe trabalhar unida. E isso, consequentemente, ele vai ganhar produção. Quem quer conquistar espaço nas fábricas do futuro deverá desenvolver novas habilidades. O profissional não será responsável apenas por exercer uma parte específica da linha de montagem, mas por todo o processo produtivo, É preciso estar aberto às mudanças, ter flexibilidade para se adaptar às novas funções, se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar, uma aprendizagem contínua. É muito importante ter uma visão ampla. E é nesse ponto que os profissionais estão em falta no mercado. Precisa-se ter uma visão multidisciplinar. Isso não significa que o conhecimento técnico perdeu importância no currículo. Não, não é isso.
Uma formação acadêmica aí, como uma engenharia, um curso técnico qualquer, ou um curso de computação, um curso de mecatrônica, seja lá qual for o curso, ele é importante, mas ele não é suficiente. Por quê, gente? Porque as competências que se aprende nessa graduação, eles valem cada vez menos. Por quê? Porque esses conhecimentos, né, essas competências se renovam a cada dia. A cada dia tem mudanças, tem inovações. Então, técnica se aprende. Técnica se aprende. Mas atitude, que é o nosso último tópico dessa aula, é algo que é intrínseco à pessoa. É preciso se especializar em diversas frentes e conhecer um pouco de cada coisa. Tem que gostar de tecnologia, tem que gostar de inovação e principalmente ter curiosidade para aprender e acompanhar uma indústria que sempre se renova, que sempre se reinventa. Ok? Então, o que acontece com a indústria atual não é só a qualificação acadêmica. Você precisa se reinventar a cada dia. Você precisa de querer aprender, você precisa de querer fazer, você precisa ser curioso, você procura se interar em todos os assuntos da empresa para que você se mantenha no mercado. Bom, vamos falar agora um pouquinho de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é de fundamental importância. Mesmo que você não seja um gestor, mas você precisa de entender a política do gestor. O que ele está querendo de você? Ou se você se tornar um gestor, o que você precisa de cobrar dos seus colaboradores? De que você precisa de trabalhar com seus colaboradores? Ok? Você já parou para pensar sobre a importância da gestão, isso é, da administração de pessoas dentro de uma organização? O quanto ela é importante? Uma empresa, ela só existe e funciona porque é administrada por pessoas. Com pessoas e para pessoas. E pode ainda deixar de existir e deixar de funcionar justamente por ter pessoas em seu centro, em seu meio. Uma organização que não possui uma gestão eficiente de pessoas de forma efetiva pode acumular sérios problemas em vários níveis. Em vários níveis. Por quê, gente? O sucesso e o lucro de uma organização, assim como o seu prejuízo, sua falência, suas despesas, são resultados que também estão sob a responsabilidade das pessoas que atuam na organização. A gestão de pessoas nas organizações é o procedimento que procura valorizar as pessoas que a compõem, assegurando que todos trabalhem de maneira harmonizada e com objetivo comum. Isso é, trabalhar em comunhão, utilizando todo o potencial que possuem para a realização do trabalho. Então, a gestão de pessoas consiste no gerenciamento e administração do capital humano. As pessoas são os bens mais valiosos dentro de uma organização. Simplesmente porque sem elas não há trabalho, nem mudança, nem evolução. Mesmo com o avanço da tecnologia, robotização e tudo mais, o trabalho humano será sempre essencial. Diante da atual situação econômica mundial, só é possível potencializar os negócios e melhorar os resultados da empresa executando uma eficiente política de gestão de pessoas. No entanto, gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil. E os principais desafios enfrentados são compreender que os potenciais e as limitações das pessoas são diferentes. Isso é, cada pessoa possui uma limitação. Cada pessoa possui um potencial. Cada pessoa tem um fator emocional que impacta diferentemente na produtividade desse funcionário. E isso tem que ser observado por um gestor de pessoas. Mas
O gestor deve assegurar que as necessidades dos colaboradores da organização sejam atendidas. Ele precisa de conduzir o time da empresa com eficiência. Trabalhar a gestão de conflitos, porque onde tem várias pessoas não deixa de existir conflitos. O gestor precisa de trabalhar esses conflitos. Mudar sempre que for necessário os processos internos. Treinar e desenvolver esses colaboradores. E uma coisa muito importante, incentivar o plano de carreira e o desenvolvimento pessoal dos funcionários. Imagina você trabalhando numa empresa e nessa empresa você não tem como conseguir um acesso melhor ou conseguir um resultado, um cargo melhor. Você vai trabalhar desmotivado, não é? Outra coisa que é bastante importante na gestão de pessoas é a comunicação. Nós vamos falar em comunicação lá na nossa plataforma também, né? As formas de comunicação, mas a comunicação interna dentro de uma organização ela pode causar sérios problemas quando não possui a devida atenção, principalmente entre os departamentos estratégicos. É um desafio que necessita de uma liderança mediadora para conter conflitos de interesse de maneira inteligente e eficaz, com espírito de equipe. Nesse sentido, a comunicação se torna uma das estratégias mais importantes, se não a mais importante para evitar crises futuras. Por isso é importante que a formação dos profissionais que atuam, também estejam voltada para o desenvolvimento da comunicação. O futuro dessa gestão de pessoas nas organizações é muito promissor na medida em que as empresas estão percebendo a importância cada vez maior dos indivíduos e das contribuições diferenciadas que estes podem dar às organizações. A transformação digital tem gerado mudanças significativas no ambiente corporativo, revelando um futuro que, na verdade, já começou. Portanto, a tecnologia está aí para automatizar rotinas e processos, gerar mais produtividade e contribuir para uma gestão de pessoas na atualidade que seja estratégica. A tecnologia é muito importante, mas não existe sem alguém por trás para comandar o todo. Então, no futuro, a tendência é que as pessoas sejam cada vez mais valorizadas. Todavia, para que isso aconteça, estas terão que se capacitar para fazer a entrega diferenciada de resultados por meio de satisfação pessoal e de indicadores organizacionais. Eu sei que a minha fala agora foi complexa e um pouco técnica, mas é essa a realidade, sabe? A gestão de pessoas, ela é fundamental. Se você tiver um gerente, sabe, um gestor que não consegue lidar com os problemas pessoais dos seus funcionários, que não consegue evitar conflitos, sabe, apaziguar esses conflitos, que não ofereça aí uma condição de que os funcionários possam galgar melhores cargos, sabe? Que ele tem a oportunidade de subir, de crescer, de evoluir dentro dessa empresa, ele vai ser um gestor que não vai ter muito sucesso com sua equipe. Então veja a importância de uma gestão de pessoas dentro de uma empresa. O que eu sugiro é que vocês leiam sobre esse assunto em outras fontes, estudem, peguem artigos, 1, 2, 3, leiam e adquiram conhecimentos, porque isso é fundamental para que vocês atuem de forma satisfatória dentro de uma organização. Agora, a segunda letra lá da sigla chá, é a habilidade. O que é uma habilidade? Como nós falamos lá em cima, o C é de conhecimento. É você ter conhecimento, né, do processo da sua organização. Agora, o conhecimento do processo na habilidade, dentro da habilidade, é você saber colocar em prática esse seu conhecimento. Então, a habilidade é tudo o que de fato é aprendido e utilizado no decorrer da sua vida. É colocar em prática, né, o que se tem de teoria.
São basicamente os arquivos pessoais do dia a dia de cada um. Habilidade é o conjunto de qualificações para o exercício de uma determinada atividade. Como, por exemplo, trabalho em equipe. Para trabalhar em grupo, existe um conjunto de habilidades tais como empatia, você se colocar no lugar do outro, tolerância, comunicação, além de conhecer as características da sua equipe, dentre tantas outras. Habilidade é o saber fazer, ou seja, seu conhecimento colocado em prática. Através de treinamentos ou experiências, por exemplo, você exercita seu conhecimento e desenvolve novas habilidades. É essencial comprovar suas habilidades? Sim. Para isso, você deve mostrar a sua prática. Nas redes sociais, você pode mostrar o seu dia a dia, os seus bastidores de trabalho, por exemplo. Além disso, pode contar com testemunhais, diplomas, depoimentos, premiações e reconhecimentos que você adquiriu, conquistou, né? Isso irá mostrar ao seu público-alvo o que você sabe. Você sabe o que você faz, o que você possui de habilidades. Essas são habilidades, é o saber fazer. É você ter o conhecimento e, além de ter o conhecimento, a habilidade é o saber colocar esse conhecimento em prática. Ok? Atitude. O que vem a ser atitude? A atitude, por sua vez, é o seguinte: é o que leva as pessoas a decidirem se irão ou não exercitar as habilidades de determinados conhecimentos. Ou melhor dizendo, é o querer fazer. As atitudes precisam ainda de foco para que os conhecimentos e as habilidades entreguem resultados para os objetivos esperados. O dicionário define atitude como maneira que você se comporta, age ou reage, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, a atitude é o querer fazer, ou seja, é romper com a inércia. Isso significa que você precisa tomar uma ação, não ficar de braços cruzados frente a uma situação. Nós temos um vídeo lá na nossa plataforma muito interessante sobre a atitude. Nós vamos trabalhar eles depois lá, tá? Sua atitude deve ser estratégica. O que é isso? Ela tem que ter um planejamento, né? As coisas que você faz precisam e devem ser pensadas para alcançar objetivos que você traçou, que você almeja. Só ter atitude não resolve. Você precisa ter objetivos e métodos. Suas atitudes devem estar a favor de um objetivo, ou seja, ela ajuda você a chegar mais longe. Aonde você quer chegar? Para você ter uma boa atitude no seu trabalho, é fundamental você amar o que faz e ter muita determinação. Olha, meus queridos alunos, eu sei que o assunto que nós estamos trabalhando, ele é complexo, para falar de forma rápida. Mas o que é que está sendo feito nessa videoaula? Estou dando uma noção para vocês de que é conhecimento, de que é habilidade, de que é atitude, de que é uma gestão de pessoas, porque vocês vão precisar de ter esses conhecimentos, vocês vão ter esses embasamentos teóricos para que você tenha sucesso dentro de uma organização. Qual que é a sugestão para vocês? Vocês precisam de ler sobre esses assuntos, estudem bastante sobre esses assuntos e coloquem suas dúvidas, seus questionamentos na plataforma para a gente debater isso. Nós vamos colocar um fórum lá para a gente debater essas dúvidas. Teremos um fórum de dúvida. Então, a sugestão é essa: estudem bastante porque são informações relevantes, muito importantes para que vocês atuem de forma satisfatória dentro de uma empresa. Ok? Um grande abraço, foi um prazer trabalhar com vocês nessa primeira videoaula e até a próxima. Uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, tá bom? Fiquem com Deus.